Conhecer Jesus te dá uma identidade. E quando eu vejo histórias igual a sua, eu fico muito emocionada ao ver esse amor de Jesus que resgata mesmo, né? História, porque hoje, por mais que eu esteja sofrendo, eu sei que o meu sofrimento, ele não é nada comparado ao de Jesus. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Desabafa Comigo. Esse quadro foi criado para compartilharmos experiências, vivências e testemunhos de mulheres para inspirar outras mulheres a buscarem em Deus o rumo das suas vidas. Todas as nossas convidadas têm algo em comum. Elas foram absurdamente transformadas pelo poder de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o amor resgatador de Jesus e o seu poder de transformar as nossas vidas, não importando aonde nos encontramos. E a nossa convidada do dia é a Jaque. Seja bem-vinda, Jaque, ao Desabafa. Obrigada. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história da Jaque, que foi transformada por Jesus, né, Jaque? Sim. Conta pra gente então, quem é você, Jaque? Bom, eu sou a Jaqueline, eu tenho 34 anos, mas eu sempre falo para todo mundo que eu fiz 2 anos e meio, né? Porque eu descobri a minha vida de verdade depois que eu conheci Jesus. Eu sou arquiteta urbanista, né? Trabalho nessa área junto com a minha irmã, a gente trabalha juntas, né? E sou uma pessoa hoje diferente, né? Consigo ver isso. Graças a Deus estou na Rede há 2 anos e meio, foi onde encontrei Jesus, né? E faço parte do Ministério Infantil, do Red Kids, e venho sendo impactada por Jesus até então de maneira transformadora. Legal, Jaque. A sua história, desde lá no comecinho, ela já foi bem diferente, né, Jaque? Você pode compartilhar pra gente como é que foi a sua infância, a sua adolescência, o início da sua vida adulta? Sim, claro. Bom, eu acho que eu poderia começar assim, já falando que eu nunca me esconderam nada, né? Quando a minha mãe, ela engravidou de mim, há 34 anos atrás, vamos por aí para fazer 35 já, naquela época as coisas eram bem diferentes, né, de hoje em dia. E o meu pai acabou não aceitando essa gravidez, né, e ele não assumiu a criança, né, que no caso era eu. E os meus avós, eles fizeram isso, né? E essa situação foi muito bem estabelecida para mim, né? A vida inteira. Quando eu tinha idade, eu não me lembro, sinceramente, assim, eu não me lembro. Só que a minha avó sempre foi uma mulher muito empoderada, sabe? E ela chegou, né, para mim e falou assim, porque eu sempre chamei meus avós, né, de pais, e ela chegou e falou para mim assim, olha, eu sou sua mãe, mas eu sou sua avó, sua mãe é essa daqui. E eu não aceitava, falava, não, você é minha mãe. E eu não lembro, né, mas eles me contam isso, e isso foi muito bem estabelecido, para mim não era um tabu na minha cabeça, né. Então aconteceu dessa forma, né, mas eu sempre tive aquela história assim que eu via a minha irmã, né, eu tenho 2 outros irmãos, da minha mãe com o meu padrasto, e eu sentia que existia um vazio, mas eu nunca parei para analisar isso, porque sempre tive tudo, né? Então eu achava até muito estranho, um absurdo eu parar para pensar que eu tivesse qualquer falta de alguma coisa, porque nunca me faltou nada, né? Essa consciência eu sempre tive, né? Essa estrutura. A minha casa não era um lar cristão, né? Os meus avós eram católicos, mas não praticantes. Então, assim, a gente ia em casamento, missa assim, muito esporadicamente. Eu lembro que a minha bisavó, ela era uma mulher muito católica, né? Mas não era algo que fazia frente na nossa vida. A gente não tinha intimidade, relacionamento. Tinha Bíblia, mas é aquela Bíblia famosa que você deixa lá no Salmo 91, aberta, era aquilo. Não tinha mais nada disso. E a minha mãe nunca fez, a minha avó nem a minha mãe fizeram questão que a gente fizesse catecismo, essas coisas, esses dogmas, né, religiosos, nunca tive também. Então não tinha essa convivência, né, com igreja, não sabia fazer oração, sabia a oração do Pai Nosso, né, e era o que eu entendia. Cresci, né, como todo mundo, vivendo ali uma vida normal, podendo dizer até privilegiada, né, porque não me faltava nada. E desde pequena eu sempre fui uma criança diferentezinha, porque eu sempre fui mais fortinha, né. E isso era uma coisa que me incomodava muito, né, quando pequena, e principalmente na fase da adolescência, né, porque você começa a sofrer bullying, essas coisas, mas não era ponto de me incomodar, de eu querer me mudar, né, pelo contrário, eu me retraía ainda mais, me escondia ainda mais. E isso foi me acompanhando durante a adolescência toda, mas piorou quando eu comecei a entrar na minha fase após a adolescência adulta ali, 20 e poucos anos.
Eu não conseguia arrumar emprego, né, diferentemente da minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu. A gente trabalhava A minha família sempre teve origem humilde, né? A gente trabalhava com tijolos. Então, assim, a parte de cerâmica a gente sabia fazer de tudo. Então, assim, a gente nunca se escondeu de trabalho em casa, né? Desde pequena, sabia fazer as coisas que podia ajudar ali. Como era um negócio familiar, a gente estava sempre ajudando, né? E a minha irmã conseguia um trabalho e eu não conseguia. E isso começou a estereotipar na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, será que é por causa da minha aparência? Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Não conseguia arrumar trabalho. Ela fez um curso, né? Virou e falou assim que queria ser engenheira desde pequena, né? E eu falava assim, eu também vou ser engenheira, porque lá em casa tinha esse estigma. Como a gente trabalhava com essa parte de tijolos, essas coisas de construção civil, sempre foi alguma coisa na cabeça, mas eu era muito ruim de conta, eu tinha pavor de matemática. E quando me mostraram aquela grade, assim, eu fui olhando e falei, não consigo fazer isso. A minha irmã foi fazer, né, curso técnico, ela entrou um semestre antes de mim, aí eu falei assim, acho que eu vou fazer também. Passei e fiz. E foi aí que a minha vida começou a mudar, nessa escola. Lá eu me descobri como uma pessoa que não era olhada pela minha aparência, mas pelas capacidades que eu tinha. Então a minha vida profissional começou ali. Era um lugar que eu tinha muita alegria com as pessoas. Eu falo que nasci profissionalmente lá dentro, né? Eu entrei lá com 19 anos, 18 para 19 anos, e saí de lá com 32, né? Nunca saí de lá propriamente dito, porque trabalhei em outros lugares, né, mas nunca saí de lá de verdade, a não ser nesses 32 anos, porque já não era mais aquele trabalho que eu tinha antes que me ensinava coisas, mas era uma ideologia no meu coração, era um ídolo já, né. Então, assim, eu entrei nessa escola, fiz curso técnico, né. Durante muito tempo trabalhei como estagiária ali, aí teve a mudança, né, da lei para o estágio. Me falaram assim, viu, você podia fazer concurso para ser professora. Aí eu falei assim, não tenho talento para isso nenhum, não tenho. Eu falei assim, não, vamos fazer. Era a oportunidade que eu tinha para poder continuar lá. Aí eu fiz, passei, e eu já acompanhava professores em sala de aula enquanto estagiária. E quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, a minha vida mudou. Eu falei, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer isso, eu amava. E é uma coisa que me impactou muito, porque eu sempre fui muito retraída com as pessoas em si, assim, eu não sou uma pessoa de grandes amizades, né? Eu sou uma pessoa mais retraída, eu gosto da minha casa, eu sempre tive isso comigo, não foi uma coisa que foi, não sei se também por a questão da aparência, algo do tipo, não era uma coisa que era ruim para mim, eu sempre gostei dessa vida mais caseira, né? Então, tanto que eu achava que eu não tinha pecados, eu falava assim, que não, isso não existe na minha vida, né? Quando começou a mudar as coisas na minha cabeça. Então, isso tudo era muito bem estabelecido, né? Comecei a entrei na sala de aula e me transformei. A minha vida virou outra vida e a partir de então, eu só cresci lá dentro, né? Quando eu saí de lá, há 2 anos, vai fazer 2 anos e meio, eu era uma estagiária, né? Entrei como estagiária, aluna, né, primeiro, estagiária, e eu era coordenadora de curso. Isso, assim, mexia muito com o meu ego, porque eu falava assim, nossa, eu consegui, apesar de tudo, né, que eu acho que eram coisas que estavam na minha cabeça, eu consegui crescer, eu venci. Mas a minha vitória não era por ter conseguido dinheiro, isso não era isso, era a vitória por ter conseguido um status. Era isso que baseava a minha vida antes, né. Isso foi até conhecer Jesus. Né? Interessante, Jaque. Thaís, eu cresci na igreja, assim, sabe? Cresci nesse meio cristão e a minha história, ela foi impactada, não foi tão impactada assim de quando eu conheci Jesus, porque eu fui tendo esse processo de conversão lentamente, assim, desde a infância. E quando eu vejo histórias igual a sua, de que houve uma mudança muito drástica, né, de vida, de pensamento, de ideia de mundo mesmo, eu fico muito emocionada ao ver esse amor de Jesus que resgata mesmo, né? De onde a gente estiver e muda a nossa identidade, muda tudo que a gente pensa. Então, conta pra gente, então, mais sobre essa história de como você conheceu Jesus. Bom, como eu conheci Jesus? Eu falo que eu tenho uma questão principal que eu tenho, foi de uma forma muito sadia. Acho que isso é importante. Hoje, olhando sobre tudo que a gente vê, principalmente no mundo de hoje em dia, é muito importante saber conhecer Jesus, né? Porque as pessoas pintam muitos Jesus por aí, né? Sim. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro. E foi assim, eu tinha pavor de pensar em igreja. Por quê? A minha avó, ela
se converteu. Ela, muito tempo, né, em lar católico, depois que um tio meu faleceu, ela começou a frequentar a igreja. Só que essas igrejas que a gente vê que tem na TV, então assim, e era uma coisa para mim que eu tinha um viés muito ideológico feminista. Eu achava que, pelas histórias que eu ouvia falar, porque eu não conhecia, né, que as pessoas, que era muito machista. Eu falava, nossa, isso isso não cabe pra mim, né? E aí as pessoas falavam que a gente tinha que se arrepender. Eu falava, mas gente, eu não faço nada de mal pra ninguém, sabe? Então assim, e ficou uma coisa muito forte, porque a minha avó, ela começou a exigir que a gente quisesse com ela, eu falava, não vou. Então assim, era uma imposição, né? Até o momento que ela viu que não funcionaria comigo e ela parou de fazer isso, né? Aí eu lembro que eu tava numa situação já sabendo que eu iria perder meu emprego. E assim, eu queria que isso não acontecesse. Eu tinha pavor de pensar, eu não podia pensar nisso, que isso me transtornava. Eu vivia sob uma pressão constante, todos os dias, por causa disso, né? E mal sabia que essa era uma camada pequena perto das coisas que Jesus ia revelar no meu coração ainda, né? Então, a minha irmã virou e falou pra mim, ela fala assim que é uma coisa que fala assim, que acho que Jesus tinha um propósito muito grande na tua vida, né? E a minha irmã falou assim pra mim, Jaqueline, nossa, eu fui numa igreja e eu acho que você ia gostar. Eu falei, não é impossível gostar de igreja. Aí ela falou assim, não, eu acho que você ia gostar diferente lá. Ela falou assim, sabe, tem muito mais a sua cara, assim. Eu falei, não tenha nada numa igreja que tenha a ver com a minha cara. Ela falou assim, você não quer ver? Eu falei assim, ó, chama Red. Eu falei, Red? Ela falou assim, é. Eu lembro de estar na cozinha, assim, conversando. Ela falou assim, dá uma pesquisada lá. Dá uma olhada, acho que você vai gostar. Aí eu falei assim, tá bom, né? Vou olhar lá. Isso foi em dezembro. Aí eu falei assim, vou entrar, vou olhar. Entrei e vi o que era menor, o que tinha menos duração, né? Aí eu olhei assim, era o primeiro lá, tava assim, a mesa de Natal. Aí eu olhei assim, falei, vou ver isso aqui, né? E eu comecei a escutar, eu falei assim, nossa, que interessante, né? Interessante, diferente, né? Aí eu liguei pra ela, falei assim, nossa, Thaís, eu vi aqui, achei diferente, achei interessante. Eu falei assim, viu, o que você acha da gente ir em janeiro? Né? Tava em recesso. Eu falei assim, não sei, vou ver. Eu falei assim, vou ver lá no Instagram como que é, quando que vai ser. Aí entrei no Instagram, eu gostei, né? Eu primeiro olhei o feed, aí falei assim, acho que eu vou seguir. Aí fui para seguir. Aí no dia que apareceu uma série, que essa série mudou a minha vida, Mindset, mude sua mente, mude sua vida. Não esqueço disso. Eu olhei, eu falei, nossa, isso parece coaching, né? Aí mandei pra minha irmã, falei assim, tá meio coaching isso daí. Ela, não vai ser isso não. Vamos ir? Ela, você vai? Eu falei, tá bom, vou. Aí fomos, de manhã. Eu lembro que eu tava lá, né, no culto, assim, achei muito diferente, fiquei meio impactada, falei assim, mas eu não conhecia a igreja, então pra mim, eu era um livro em branco. É diferente, né, perto do que eu já via e falar, interessante. E eu estava lá prestando atenção no culto, e o pastor Tiago Matos falou uma palavra que ele falou assim, que era uma coisa que sempre tinha no meu coração, você não está aqui por acaso, e foi do nada, assim, né. A minha irmã pegou na minha mão, assim, e eu comecei a chorar, eu falei, você não está aqui do nada. Se você está aqui, você tem algum propósito. A grande questão é, o que a sua mente faz você pensar que, por que estou aqui, né? E eu virei e falei assim, gente, por que eu estou aqui, né? Mas no primeiro momento sempre era assim, aquela história que falava que Deus dava as coisas para aquele que seguia, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou começar a vir nessa igreja, né? Vou começar a vir nessa igreja, vou pedir para eu não perder meu emprego. Sempre foi emprego no primeiro momento. Por isso que eu falo que eu apanhei muito para aprender que não era sobre isso. A sua identidade estava no seu emprego, Estava no meu emprego. Estava no meu emprego, exatamente. Era mais importante que qualquer coisa. Para mim, naquele momento, era mais importante. Era o que eu tinha mais medo de perder. E eu comecei a frequentar a igreja. Eu ia todo domingo. Todo domingo eu ia. Todo domingo. Aí passou um tempo, a minha irmã falou assim, ela falou assim, vamos fazer os passos? Eu falei, não sei se eu quero fazer isso não. Ela, vamos fazer o passo e tal. Tá bom, então, vamos. Aí eu vim, né, e eu comecei, o terceiro passo foi dado pelo pastor Washington, e ele começou a falar sobre, uma forma de repensar algumas coisas, que foi um trânsito que eu fiz que foi muito bom para minha cabeça. E ele falou sobre a igreja em si. O que era a igreja? Eu não conhecia a igreja, né, e eu conhecia o que as pessoas falavam, dízimo, isso, imposição, aquilo, e ele falou de uma forma tão leve, tão explicativa, eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero conhecer mais disso, né?
Aí chegou aquele temido formulário lá, você quer ser membro, tal? Eu falei, meu Deus, eu não quero, não sei se eu quero fazer diria, isso, tô aqui né? sendo membro de uma igreja. Eu falei assim, não, quem me visse, né, ia falar assim, o que tá acontecendo com ela? Aí eu falei assim, do que está aqui, o que eu tenho mais habilidade para fazer, né? Eu já tinha minha sobrinha, eu falei assim, acho que eu vou por aqui para criança, alguma coisa ali no ensino, né? E coloquei. Na mesma semana, eu falei assim, tá bom, vamos ficar lá. Na mesma semana, a Beth me ligou, do Red Kids, e ela me chamou e ela foi extremamente amorosa. Eu lembro que ela falou pra mim, eu amei conversar com você, acho que você tem tudo a ver com o Red Kids, vou te colocar numa sala de aula. Eu falei, não tenho talento pra isso, eu trabalho com professora, mas não é dessa forma. Eu falei pra ela, não. Eu falei assim, não, vamos fazer, vamos testar, vai dar certo. E eu fiquei no Red Kids desde então, né, e gosto muito, amo, sinto muita saudade, né, eu gosto muito de servir no Red Kids. E foi dessa forma, né, foi desse jeito. Eu, de fato, falo que eu me batizei, né? Eu aceitei a verdade, mas eu ainda tinha processos que eu precisava ser transformada. Muitas das coisas que eu fazia no início era porque eu queria algo de Deus, sabe? Sim. E eu aceito tudo o que aconteceu, né? Mas eu acabei perdendo o emprego. E isso foi o momento crucial para mim, né? Ali. E a partir desse momento, o meu processo de conversão, ele de fato começou a acontecer. Não porque eu achava que Jesus não tinha cuidado de mim, mas porque eu achava que faltava, o que estava faltando em mim para que eu pudesse, de fato, agora ser uma nova pessoa. Então começou um novo processo na minha vida. Foi a partir desse momento. Sim. E qual foi, assim, o momento que te marcou profundamente, assim, desse processo de conversão? Eu lembro que eu já estava, né, foi no final do ano, desse mesmo ano, eu já estava frequentando a igreja há um ano, já estava bem, assim, nesse sentido, mas ainda não aceitava, né, muitas coisas. E eu falei assim, apareceu um college, eu gosto muito de estudar sobre as coisas. A minha relação é muito fundamental com a Bíblia. É o meu maior instrumento de devoção, é ali que eu me sento, todo dia eu tenho que fazer isso, né? Então essa parte de querer ser interessada nesses aspectos foram muito importantes para mim. Mas eu lembro que eu falei assim, apareceu um novo college, né, que estava tendo, e apareceu no culto, eu falei assim, aconselhamento bíblico. Eu falei, Thaís, vamos fazer esse daí também, porque a gente já feito 2 já, né, eu falei para minha irmã, vamos fazer. A minha irmã estava grávida, né, da minha segunda sobrinha, e eu lembro que a gente veio, né, e no primeiro eu fiquei assim, tipo, tudo falou comigo, tudo, esse aconselhamento, né, e aí o Washington falou assim, gente, isso daqui a gente faz também porque essas pessoas que quiserem aconselhar, eu falava, não, eu não posso aconselhar ninguém, porque meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, né, e fiquei nesse processo. Eu lembro que no último dia, eu mandei uma mensagem para minha irmã, isso é tão legal porque eu consigo revisitar, né, porque a gente fala todo dia uma com a outra, a gente trabalha junto, a gente tem uma relação, ela além de ser minha irmã, ela é minha irmã em Cristo, isso é muito, muito importante. Ela foi a pessoa que me trouxe para Jesus, né? Me encaminhou, né, para esse processo. E eu lembro que de manhã eu falei assim, nossa, Thaís, eu acho que eu preciso perdoar meu pai. Aí ela falou assim, nossa, do nada, assim, você tá falando? Eu falei, não sei, eu sinto que eu preciso perdoar meu pai. E eu lembro que eu vim nesse college, o Washington falou assim, gente, olha, a gente já encerrou a maioria das coisas aqui, vamos conversar hoje. Pensei da gente conversar sobre perdão. A minha irmã estava sentada num canto e eu no outro. Ela olhou para mim assim, eu falei, não pode ser, né? Não pode ser que isso está acontecendo de novo, Deus, por quê? Aí eu lembro que ele falou assim, ele foi falando, né, sobre todos os processos, que a gente tinha que perdoar, que o perdão era um fardo, que a gente tirava de nós, né, para poder se libertar disso. E ele falou uma coisa para mim que impactou a minha vida. Ele falou assim, a gente tem que analisar o porquê você faz o que você faz. Essa frase, ela mexeu demais comigo, porque quando eu fui numa médica, passei uma situação constrangedora, até gordofóbica com um médico, e eu passei numa endocrinologista, e ela falou pra mim, tipo, 3 conversas depois, por que você faz o que você faz? Eu falei assim, gente, o porquê eu tô fazendo essas coisas, né? Porque eu passei por um processo de emagrecimento, né? Eu estava pesando muito, porque eu comecei a comer ainda mais depois que saí desse emprego. Então, assim, muitas coisas Deus mudou na minha vida, né? Mas esse do porquê você faz o que você faz, foi a grande coisa que me marca todos os dias. Por que eu faço, né, o que eu faço? Hoje, quando eu
faço alguma coisa, porque eu não falo para você que a minha vida é maravilhosa, é perfeita. Não, é uma vida normal, mas é uma vida leve, né? É uma vida leve. Eu passei muitos anos vivendo carregada, pesada mesmo, em todos os sentidos, não só fisicamente, né? Hoje, por mais que eu não tenha o padrão, né, que eu sempre busquei ter, eu sou uma pessoa que sou feliz, porque a minha felicidade não está mais no que as pessoas pensam de mim, mas no que Deus espera de mim. Então, por isso que eu sempre falo, quando acontece alguma coisa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu acho que essa foi o grande aprendizado que eu tive em todo esse tempo. Interessante, Jaque. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente passa por uma transformação da mente, do coração, né, que muda o nosso foco completamente, né? E eu queria ouvir você falando mais sobre isso, de quais anseios que você tinha que Jesus transformou e como que ele mudou, assim, a sua visão de mundo mesmo. Bom, eu acho que principalmente, eu sou uma pessoa que eu sempre fui, tinha ideologias, né? Eu me achava extremamente feminista, extremamente engajada, com causas, com tudo isso que você pudesse imaginar. Então, eu tinha pessoas do meu convívio que se relacionavam com a minha ideologia de vida, né? E, durante um tempo, mesmo já estando na igreja, eu escondia isso. Porque eu falava assim, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim agora que eu tô assim, né? E poder trabalhar isso foi muito importante. Eu sei que durante muito tempo eu até me escondia. Parecia que eu vivia uma vida à parte dessa. Eu funcionava durante a semana de um jeito e a minha vida devocional era no domingo, né? Então, um tempo isso funcionou para mim assim, né, nessa forma. Mas aí depois as pessoas vão se afastando. Eu acho que a gente começa também a ver coisas nas pessoas que fazem a gente nos afastar. Então isso mudou muito, mudou a minha cabeça em relação às pessoas com quem eu convivia, que de fato são pessoas maravilhosas, mas que não estavam no mesmo momento que eu estava. Mudou a minha cabeça a respeito sobre questões primordiais, sobre a igreja. Eu acho que assim, sobre intimidade, eu sabia falar sobre igreja, mas eu não conhecia o que era igreja. E a igreja, ela é extremamente importante para viver com pessoas que pensam aquilo que você pensa, né? E, principalmente, eu acho que o que eu não tinha e o que mudou a minha história foi olhar as coisas e as circunstâncias pela ótica do que Jesus espera de mim. Eu acho que essa é a grande coisa que mudou a minha história, porque hoje, por mais que eu esteja sofrendo, eu não digo que a minha vida é perfeita. Por mais que eu esteja sofrendo, eu sei que o meu sofrimento, ele não é nada comparado ao de Jesus. E não só isso, eu consigo entregar as coisas com mais facilidade. Eu vivia sobrecarregada, eu vivia com questões que eu achava que eu precisava responder aos desejos dos outros, o que essas pessoas esperavam de mim. Isso tudo transformou, né? Então hoje assim, eu tenho muito isso, o que Jesus espera de mim, né? E eu não me envergonho mais do evangelho, porque eu fiz isso muito tempo, eu escondia isso paralelamente, eu falava, né, dentro da igreja eu era uma coisa e escondia, e isso não faz parte mais de mim. E até as pessoas, né, começaram a perceber que a minha mudança foi muito crucial, então assim, eu conseguia ter mais paciência, né? Eu tenho minha avó tem 70 anos, sou eu que vivo com ela, né? E eu não tinha paciência, sabe? Então assim, hoje eu consigo ser mais paciente, eu consigo desacelerar um pouco, por mais gostar de falar, gostar de tudo isso, eu consigo desacelerar. Eu consigo parar e analisar que eu tenho algo muito maior para mim, que não é aqui, né? Não é mais aqui. A minha vida não é mais essa, né? Eu acho que eu falo isso, é a verdade. Eu vivo para o reino, é diferente. Com certeza. Que especial viver isso, né? Então, Jaque, para a gente finalizar, então, qual conselho você daria para alguém que vive hoje o que você vivia antes de conhecer Jesus? Essa é boa. Bom, eu acho que antes da gente conhecer Jesus, a gente tem que parar para analisar o que as pessoas estão falando de Jesus para nós. Eu era influenciada por aquilo que as pessoas me diziam, não por algo que eu pudesse, de fato, conhecer de verdade. A oportunidade que eu tive de conhecer Jesus, ela foi importante porque foi, como eu disse, foi extremamente sadio, né? Eu tinha muitos preconceitos estabelecidos na minha cabeça, que Jesus desconstruiu isso, né?
Então, assim, às vezes a gente se baseia no que as pessoas falam para nós a respeito de uma situação, e às vezes nem sempre a situação da pessoa foi extremamente foi prazerosa, né? Porque tem pessoas que tiveram situações ruins até dentro da igreja, de desconfortos, e que elas acabam se afastando, né? Então, assim, no meu caso eu não tive isso. Eu fui impactada e não mudei mais. Eu não consigo imaginar a minha vida antes, né? E isso é muito estranho, porque eu não imaginava a minha vida como agora, nunca. Nunca isso passou pela minha cabeça. E hoje é um processo totalmente inverso. Eu falo assim, meu Deus, como que eu podia viver aquilo? Eu não me imagino longe mais disso. Porque eu acho que é uma questão de intimidade, é de relacionamento. Se as pessoas conhecerem de fato Jesus, de verdade, aquele que transforma, que muda a vida, que fala pra gente também, carregue a sua cruz, siga-me, seja meu discípulo. Isso muda tudo, né? Eu acho que isso muda tudo, isso mudou a minha história. Não foi achar que Jesus vai fazer tudo por mim, mas já saber que ele já fez tudo o que ele podia por mim. E eu acho que as pessoas mistificam muito, né, a questão de uma palavra que chama pecado. E é muito fácil. Eu vivia falando assim, eu não peco, eu sou ótima, eu não saio por aí, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada dessas coisas. Mas eu peco todos os dias. Quando falo que não estou pecando, eu estou pecando ainda mais. E entender isso me fez ter uma noção de que muitas das coisas que eu passo não são simplesmente porque eu quero, mas são porque são coisas maiores. Só que isso também não me dá direito de sair fazendo tudo o que eu quero, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Você entender o porquê as coisas estão acontecendo com você, que às vezes você não consegue discernir. Eu tinha muito isso. Eu não conseguia entender por que as coisas estavam acontecendo na minha cabeça, por que aquilo estava passando comigo, por que eu passava por tantas coisas, por que eu me questionava tanto. E eu acho que foi desse entendimento do que Jesus fez para mim, de quem eu sou em Jesus, que eu acho que essa é a grande questão. Conhecer Jesus te dá uma identidade. Falo sempre isso, que eu não era ninguém, né? E quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ter uma identidade. E a minha identidade é o que ele dá para mim, né? E isso é muito importante. Eu acho que foi principalmente isso. Legal, Jaque. É muito bom, né, a gente poder viver, desfrutar desse amor que define a nossa vida, define nossa identidade, né? E eu te agradeço muito por ter aberto a sua vida aqui pra gente, ter compartilhado todo o seu processo de conversão aqui, que foi muito especial para mim. Eu espero que seja também para todas as mulheres que estão assistindo a gente. E esse foi mais um Desabafa Comigo. Pra gente é um grande prazer ter a sua companhia aqui, viu? Compartilhe os nossos episódios com mulheres que você conhece e nos ajude a levar esse amor transformador de Jesus a outras pessoas também. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e nos seguir no Spotify. Um grande abraço e até a próxima!